Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Fagner Silva e é com muita alegria que aqui estamos para transmitir para você mais uma porção da Palavra de Deus, nesta feita na nossa escola bíblica dominical. E hoje eu estou aqui com o meu querido diácono Homero, a parte do seu meu querido diácono. Amém, meu pastor. Tudo na benção. Tudo na bênção, graças a Deus. A paz do Senhor a você que está em casa, a você que nos acompanha através da nossa página aí no Facebook. Eu já quero pedir aqui aos irmãos que sejam um multiplicador, envia, tá certo, este vídeo para o máximo de pessoas que você puder e nos ajude a alcançar mais vidas. Vou pedir aqui ao nosso diácono Valdemir que poste aí também no nosso WhatsApp, né, nos nossos grupos do WhatsApp, e a você que está nos acompanhando para ser um multiplicador desta escola bíblica dominical. E hoje nós temos um tema muito interessante, né, meu querido diácono Homero? Qual é o nosso tema de hoje? A lei do legado, eficiência. Qual é o legado que você vai deixar para a futura geração, né? Então, hoje nós iremos falar sobre esse tema muito importante, sobre a lei do legado, e eu quero convidá-lo, não é, para estar aqui conosco, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Na certa vez, eu estava conversando com o pastor Levi Manuel, meu diácono Homero, e ele falou que um dos maiores medos como pessoa ele tinha aqui nesta vida era passar de uma vida para outra e ser esquecido, né? Ninguém lembrar, não ficar nada dele registrado para a próxima geração, nada dele para a próximas e futuras gerações que virá. E a gente sabe que é muito importante, né, a gente deixar um legado, seja para os filhos, seja para os amigos, seja para a nossa geração, seja para o mundo. É importante nós deixarmos então o nosso legado. E a pergunta que a gente faz para você é: você tem deixado o seu legado? Não é? Você tem deixado o seu legado? O nosso a nossa lição, né, que é escrita pelo o João Arnantes Costa, não é? E ele escreveu baseada no livro de John Maxwell, 21 minutos de poder na vida de um líder, né? Um livro muito interessante, né? Ele é quem vai abordar aí essa temática, e ele faz uma pergunta aqui, meu diácono, que eu quero citar a guisa de introdução aqui da nossa lição de hoje. Ele faz uma observação que me chamou muita atenção, não é? Muita atenção aqui, uma observação que ele faz no livro, quando ele fala sobre o que nós estamos deixando então para a próxima geração. O que é que nós estamos deixando então para a nossa próxima geração? E ele faz aqui uma observação muito interessante que eu gostaria de citar aqui aos irmãos. Queria citar aqui para você. Ele pergunta o seguinte, não é? Ele pergunta o seguinte: se nós morrêssemos hoje, não é? O que é que nós estamos deixando para a geração futura? O que é que nós estamos deixando para a geração daqui a mais 50 anos, 100 anos, 1000 anos, 2000 anos? Será que daqui a 2000 anos, não é, se Jesus não voltar e os anos aí se seguirem, não é? O que será que a gente tem deixado para essa geração? A gente vê o exemplo de Cristo, né? Que será o exemplo que a gente vai citar aqui na nossa lição, que a gente está há mais de 2000 anos depois de Cristo e ainda temos aí um legado, né, deixado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que e como isso então chegou até nós, né? Eu gostaria de iniciar nossa aula de hoje fazendo então uma oração inicial. Gostaria de orar por você, orar pela sua família. Enquanto isso, você vai estar compartilhando, tá bom? Essa transmissão para mais alguém. Amém? Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, Deus de infinitas e eternas misericórdias, graças te damos por esta oportunidade de poder comunicar a tua palavra. Ó Deus, abençoa a vida de cada um dos teus filhos, aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, neste momento, e aqueles que irão assistir este vídeo depois. Alcança-os com a tua graça. Ó Deus, nos dá uma manhã de bênção, uma aula abençoada. É o que nós pedimos e é também o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Vamos então para a nossa leitura de hoje. Vamos para a nossa leitura. Eu quero convidar aqui o nosso diácono Homero. Ele vai fazer a leitura lendo aí o versículo-chave da nossa lição de hoje, onde nós iremos falar sobre a lei do legado à eficiência. A paz do Senhor, meus queridos irmãos que estão em casa aí nos assistindo. Nosso irmão Valdemir, que acredito que está no trabalho hoje, está também nos assistindo aí. Nossa irmã Edilene, um abraço aí, irmã Edilene. A lei do legado, eficiência. O texto básico é em Mateus capítulo 10, do verso 1 ao 15. E o versículo-chave que vamos ler é o versículo 1 do capítulo 10 de Mateus, dizendo: Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Amém? O alvo da nossa lição de hoje é que você possa, então, fixar os olhos na tarefa e não em você mesmo. É muito comum, né, as pessoas, ao realizarem qualquer coisa, porque quando a gente fala aqui de deixar um legado, talvez você pense, fala de deixar algo que as pessoas lembrem da pessoa em si, mas veja que a missão principal de um líder, né, embora a gente tenha falado de liderança ao longo de todo esse módulo, ao longo de todo esse trimestre, né, ou quatrimestre, né, porque somos durante 4 meses, embora a gente tenha falado muito de lição, mas o foco principal não está apenas em liderar, mas no servo, não é? Então a gente vê que devemos fixar os olhos na tarefa e não em nós mesmos. E aí a nossa lição tem esse objetivo aí, a tarefa que nos será então imposta, né? A tarefa que é importante é a tarefa do servo e não apenas do líder. O líder é apenas o servo, o instrumento de Deus para realizar a missão de Deus. E a gente quer aqui com esta lição de hoje, com este estudo de hoje, trazer para os irmãos 3 objetivos principais. Primeiro, que os irmãos possam reconhecer que a tarefa é mais importante do que o líder. A tarefa mais importante do que o líder. A segunda é sentir, né, estar sensível à grandeza da tarefa deixada pela Trindade para ser feita por Ele, respeitar aqueles que vieram antes dele, valorizar os que foi de bom, né, o que foi feito de bom e deixado a Ele. E terceiro, agir, né? Fixar os olhos na tarefa e na liderança, fixar os olhos na tarefa e não na liderança, dar continuidade às coisas boas produzidas pelos que vieram antes dele, agir com ética e respeito em relação aos seus antecessores. Quero assim convidar o nosso diácono Homero para fazer assim a introdução da nossa lição de hoje. Amém. Essa introdução é bem interessante, porque se vejamos a definição da palavra legado no dicionário, ele dá dois pontos diferentes, né? O primeiro, que o legado, um dos primeiros pontos que diz no dicionário, legado se diz embaixador, enviado. Fala-se de uma pessoa que exerce uma função representativa. Alguém que representa um governo, alguém que representa uma instituição. Ele vai ali, de repente, para outro país ali, ele está levando ali o legado, ele está se apresentando a nação que ele faz parte, apresentando a instituição que ele faz parte. Uma das referências de legado é essa. E a outra referência, dádiva deixada em testamento, o que acabou de ser comentado aqui, né? Dádiva deixada em testamento, ou aquilo que alguém transmitiu a outrem. O que é que você está passando, o ensinamento que você está passando para o seu filho. Um legado, um exemplo desse legado, desse segundo legado aqui, desse segundo ponto trazido no dicionário, é que o que é que você está ensinando aos seus filhos, para que seus filhos ensinem aos seus netos e assim sucessivamente. Você está ensinando ele a ser uma pessoa ao mesmo nível que você, ou melhor, no sentido de educação, no sentido de respeito, no sentido de temor a Deus. Você vai ver lá no princípio, lá no livro do Gênesis, lá a partir do capítulo 16, 17, 18, Deus se encontrando ali com Abraão. Deus disse: Ei, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação. E ali Deus vai passando,
Aí passou, aí Deus depois chega em Isaac, olha, eu sou o Deus do teu pai. Por quê? Porque teu pai andou comigo. Aí depois ele chega em Jacó e diz, olha, eu sou do Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaac. Como se dissesse também, se tu andar comigo também eu vou ser o teu Deus. E aquele legado vem passando até chegar ao dia de hoje. Aí ele diz aqui, esta lição trata do segundo sentido da palavra, isto é, o que o líder deve fazer para que a sua liderança prossiga com seus sucessores. O que o pastor comentou aqui sobre o pastor Levi Manuel, o que ele está trazendo, o que ele está passando para a geração dele, e ele está preocupado com o que será que, para quem eu estou passando esse legado, será que ele vai continuar esse legado, né? Gene Wilkes, em sua obra O Último Degrau de Liderança, diz: os líderes servos capacitam os integrantes da sua equipe para alcançarem a meta comum. Por isso que é importante. Por que isso é importante, perdão? Warner Bennis responde: as mudanças básicas ocorrem muito lentamente. Quando ocorrem? Porque o que tem conhecimento não tem poder. Capacitar é dar poder a quem tem conhecimento. Porque não adianta só ter poder, tem que ter conhecimento. E não adianta só ter conhecimento, também tem que ter poder. Para quê? Para que o legado seja passado. Porque se não tiver uma coisa, não tiver a mesma coisa, você ter um carro e não ter combustível. Se você tiver um carro e não ter combustível, como é que você vai andar num carro? Reconhecimento aos que têm poder. A capacitação não acontece por meio de uma assinatura ou pressionando uma tecla de computador. Capacitam-se pessoas em tempo real. É preciso investir tempo e esforço a fim de tornar alguém apto a continuar uma liderança. Exemplo disso, o texto base, Mateus capítulo 10, versículo do 1 ao 15. E também o texto devocional que nós estudamos foi em João capítulo 21, verso 15 ao verso 22, que ele vai falar sobre ele ter passado ali 3 anos e meio ali na terra, depois que Cristo morreu e ressuscitou, foi ter com os discípulos. Ele continua ali o fechamento ali daquele ensinamento ali com os discípulos. Ele começa a dizer a Pedro: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta o meu rebanho. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Por que ele está dizendo isso a Pedro? Foi um legado, ele está querendo dizer: Pedro, continua a fazer essa obra que eu te ensinei a fazer. Pedro, continua fazendo aquilo que eu te ensinei durante 3 anos e meio. Eu sei que não foi fácil, não foi do dia para a noite, durou esse tempo, essa introdução ali, para que Pedro viesse a amadurecer, tudo isso se torna um legado diante da palavra de Deus, amém? Glória a Deus, né? Então foi aí apresentado pelo nosso querido Diácono Homero, né? A introdução da nossa lição de hoje, né? Mostrando aí pra gente então o que é legado, né? E a diferenciação aí desses dois significados que tem a palavra legado. Vamos assim então abordar aqui, ainda na introdução, meu Diácono Homero, o interessante é que capacitar pessoas requer tempo, não é? Capacitar pessoas requer tempo, é preciso investir esforço, é preciso investir tempo. E talvez isso seja um dos problemas maiores que a gente enfrenta hoje nas lideranças, é que geralmente se dedica muito tempo a capacitar. Eu sei que hoje nós vivemos em tempos um pouco desfavoráveis, né, por causa da correria. Eu não falo agora do momento, no exato momento que a gente está vivendo, mas de modo geral a gente sabe da correria, da agenda de cada um dos cristãos, dos irmãos da igreja, mas a gente sabe que é extremamente importante investir tempo na questão da liderança, a fim de que a gente possa ser multiplicadores, fazendo com que as pessoas possam continuar, não é, dando continuidade então assim à missão, né, a missão dada por Cristo. Vamos então para o nosso primeiro ponto, né, o primeiro ponto da nossa lição, que fala sobre a lei do legado na Santíssima Trindade. E aí eu achei interessante aqui que o autor ele faz um apanhado do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e mostrando a questão do legado, né, na vida, ou que é nos exemplificada através da Trindade. Para se ter uma compreensão melhor do assunto,
e ele chama aí para a gente voltar às origens. Nada melhor do que falar sobre legado olhando para o próprio Deus, para o próprio Filho e para o próprio Espírito Santo. E aí, meu diácono Homero, o autor começa, né, no seu primeiro ponto, falando sobre o fato de que Deus confiou a Jesus Cristo todos os seus atributos. Veja que quando Cristo ele assume a forma humana, né, e vem aqui à Terra, ele então, ainda assim, não é, ele está revestido de 100% Deus. Né? Ele é 100% homem, mas também é 100% Deus. E há um texto em João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então veja que ele é o próprio Deus. Ele é, né, a segunda pessoa da Trindade. E vale lembrar aqui que o fato dele ser a segunda pessoa da Trindade não está colocando como se Jesus fosse, Deus fosse o Todo-Poderoso, Jesus fosse o encostado do Todo-Poderoso e o Espírito Santo com menos poder do que Jesus. Não é essa a perspectiva, não é esta a ideia aqui. Mas você percebe que ele era o Verbo, né? No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, que é a própria palavra, não é? O Logos de Deus. E aí você percebe que Deus confiou os seus atributos a todos, Deus confiou todos os seus atributos a Jesus. E é interessante também que Jesus recebe esse legado do Pai, mas Jesus, meu diácono Homero, também passa esse legado adiante. Jesus compartilha esse legado. Eu gostaria que nosso diácono comentasse. Amém. Ele confia sim em seu legado aos seus discípulos. A princípio 12, de 12 passou a 70. Porque se você observar lá no capítulo 15 de Mateus, ele dá uma referência de você vá, você onde você entrar, faça assim, e seja bem-aventurada a casa que lhe receber. Não seja bem-aventurado você porque entrou na casa de alguém. Aí a partir daquele momento ali, quando vê paz naquele lugar, quando vê que aquele lugar é de paz, a paz de Deus vai repousar sobre aquele lugar. E aquele legado ali, Deus vai dando uma introdução para poder aquele legado ali continuar sobre os 12. Mas quando você observar, quando chega nos 70, a introdução, a direção já é outra. O legado já começa a modificar, porque Deus tem um propósito específico para cada um de nós. O mesmo propósito que Deus tem para mim, não tem para o nosso pastor. E o que ele tem para o pastor, ele não tem para mim. Cada um tem o seu legado diferenciado. O legado que você vai passar para o seu filho não é o mesmo legado que sua vizinha vai passar para o filho dela. Não é o mesmo legado que sua mãe passou para você. Mas a introdução é a mesma. Não o legado, mas a introdução é a mesma. Amor, bondade, mansidão, domínio próprio são frutos do Espírito Santo. Mas a maneira que se vai passar se torna diferente. Porque cada um de nós somos diferenciados de intelecto, de emoção. E cada um de nós temos que ter diferenciamento. Somos diferentes. E a partir do momento que somos diferentes, temos que ter modos diferentes de aprendizado. Aí o Espírito, Jesus confiou aos seus discípulos a continuação do seu ministério. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ainda assim, Jesus dando esse legado, falando isso, quando chegam os 70 discípulos, quando eles voltam, ele diz: Senhor, em teu nome até os demônios se sujeitam. Mas o que é que Jesus disse? Jesus, aproximando, falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se ele está dizendo que toda autoridade foi dada a ele, ele está passando o legado. Ó, isso vai assim, vai assim. Mas quando eles voltam, poxa, isso foi mesmo verdade. Porque isso foi um legado passado e eles, por experiência própria, eles provaram desse sabor, dessa experiência. Porque você sabe, muitas vezes você passa para o seu filho assim, você diz: ó, fulano, não faz assim. Se tu fizer desse jeito aí,
você vai se quebrar. Mas ele não passou por essa experiência ainda. Você já tem essa experiência. Mas como ele não passou ainda, ele vai começar a ficar meio duvidoso, vai começar, e será que é? Não bota o dedo na tomada não. Não bota não. Aí o que é que ele vai fazer? Vai botar porque ele não tem essa experiência. Por isso que o legado tem que vir junto com a responsabilidade, tem que vir junto com o peso. E a partir de ele só vai passar por isso a partir de ele começar a experimentar. Porque se você olhar, que nem eu citei aqui, se você olhar para a vida de Abraão, para a vida de Isaac, para a vida de Jacó, cada um deles tiveram sua experiência particular com Deus. Filho de crente não é crente. Filho de crente se torna crente com experiências que ele vai ter com Deus. Mas você tem que dar a direção a ele. Você tem que deixar o legado. Você tem que dar a visão que ele tem que ter de mundo. Não é essa visão que o mundo ensina, que o mundo é mundo e tudo é bom no mundo e tudo pode no mundo, não. A direção de Deus é que o legado que temos que deixar é que o mundo jaz no maligno, que um abismo leva a outro abismo e que o mundo não tem coisas boas a nos oferecer. O Pai nos traz isso aí lá em Lucas capítulo 15, sobre o filho pródigo. Ele tinha um legado dentro de casa. Ele ensinou os filhos dele dentro de casa. Mas o filho, a uma certa hora, ele chega e diz: não, eu quero tudo que é meu e vou-me embora, eu quero provar, para eu saber se é verdade isso que o senhor está me ensinando. Será que é verdade? O pai, acredito, isso é uma introdução que eu estou fazendo, uma conjectura que eu estou fazendo. O pai, tá certo, toma tudo aí, vai. Toma a tua parte, embora que ele não tinha parte nenhuma, mas ainda assim ele quis, o pai dele, toma. Você vai experimentar suas próprias experiências. Mas o legado eu deixei para você, eu lhe ensinei. Se aquele pai não tivesse dado um legado ao filho, ele não tinha voltado para casa não, porque ele não tinha aguentado. Mas quando ele vê o legado do pai, o exemplo do pai dentro de casa, que ele olha, rapaz, os servos de meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo aqui agora no mundo. Os servos do meu pai vivem... Aí ele, eu quero ser pelo menos um empregado da casa do meu pai, para você ver o legado que o pai deixava dentro de casa, que o pai deixou para o filho. Ainda assim o filho correndo, fugindo para o mundo, se decepcionando lá no mundo, ele sabe que ele tem um pai lá. Quando a gente fala aqui nas origens, as origens são essas, as origens do princípio lá, quando Deus derramou seu amor lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio Deus deu uma origem, Deus deu um legado. Deus disse ali, Deus começa ali e começa a mandar a terra produzir, tudo das coisas acontecem no controle da mão de Deus. Amém? Temos ainda o que o Espírito Santo confiou à igreja, né? Além do que Deus confiou a Jesus, Jesus confiou aos discípulos, nós temos também o que o Espírito Santo ele vai confiar à igreja. A gente vê que o Espírito Santo deu dons à igreja. E isto é um legado do Espírito Santo à igreja. Disse Jesus: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Você percebe aí que o Espírito Santo foi dado à igreja, e a igreja é receptora dos dons do Espírito Santo. Esses dons têm como objetivo, primeiro, consolar, segundo, edificar, e terceiro, tem como objetivo também exortar a vida da igreja. Então, a gente vê que o Espírito Santo traz esta capacitação, e na Bíblia há pelo menos 3 grandes listas, né, de dons espirituais. Você encontra em 1 Coríntios capítulo 12, em Romanos capítulo 12 e também na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. Você encontra então as listas dos dons espirituais sendo dada para a igreja, né? Claro que a lista não está exaustiva, mas ali está os principais dons que servem para a edificação da igreja. O Espírito Santo deu dons à igreja. É muito importante que cada membro do corpo de Cristo, não é, ele possa então se utilizar, né, deste dom. Não pode fazer feito em um dado momento. Timóteo ficou com medo, né, de exercitar o seu dom espiritual na igreja onde ele estava pastoreando, tendo em vista que ele era muito jovem. E então Paulo precisou exortá-lo e dizer: desperta o dom que há em ti, Timóteo. O que Paulo está dizendo você já recebeu o dom,
Agora você não pode ficar com medo de exercitar este dom. Você não pode ficar com medo de trabalhar este dom. Então ele vai dizer: desperta o dom que há em ti. Talvez você esteja nos acompanhando nesta manhã e você tem sido uma pessoa que, por causa da timidez, por causa do medo, por causa do seu complexo de inferioridade, se acha que não é capaz, acha que não pode, que não conhece, que não tem capacidade. E talvez por isso você tenha deixado de fazer a obra de Deus. E eu quero, nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus, dizer para você: desperte o dom de Deus que há em você. Receba este legado do Espírito Santo e seja um instrumento em suas mãos para edificar, para consolar e para exortar. Amém? E a aplicação, né, que a nossa revista usa é Pai. Né? O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Está lá em João 3, verso 35. Vamos então falar também do nosso segundo ponto de nossa lição. E olha, o segundo ponto da nossa lição fala da lei, a lei do legado na vida de personagens bíblicas. E aí a gente vai citar aqui pelo menos 5 personagens, né? 2 a gente vai citar juntos e outros 3 a gente vai citar separado. Pessoas que deixaram, né, meu diácono Homero, deixaram um grande legado para os seus sucessores, para as pessoas que estavam perto delas. E eu gostaria que nosso diácono Homero começasse aqui. A nossa lição cita Moisés, né? Moisés deixou também o seu legado. Para quem, meu diácono Homero, Moisés deixou seu legado? Qual legado Moisés também compartilhou? E como essas pessoas, né, que sucederam Moisés receberam, então, foram receptora deste legado deixado por Moisés. Amém. Moisés, ele chega a exercer ali sua função ali que Deus deu a ele, para ele passar para o povo ali, ser um líder, ser como um Deus, né? Para aquele povo ali, que tudo que Deus queria falar com o povo, usava Moisés ali e dava direção ao povo. E a partir daquele momento ali, Moisés tendo uma comunhão muito grande com Deus, rejeitando tudo que ele podia ter nessa vida no sentido do legado aqui, como falou no primeiro ponto do legado, uma autoridade vinda de acordo com o mundo. Ele rejeitou ser filho da filha de Faraó. Moisés rejeitou ser o príncipe do Egito para sofrer com o povo, como diz a Bíblia lá no livro de Hebreus. Mas ainda assim, ele ali tendo o legado ali dado por Deus ali, ele começou a incentivar Josué, começou a incentivar Caleb, a tal ponto que quando Moisés envia ali 12 espias ali a Canaã, a terra prometida, quando eles voltam ali, o povo ali começa a generalizar, começa a contaminar todo o povo ali com palavras difíceis, com palavras que não dá, aquele não consigo, não posso, não dá, não sei, não faço, que são gigantes ali, e ali tem os filhos de Anak ali, começaram a botar dificuldade, começaram a botar defeito a eles dois ali, que tem o legado de Moisés ali, que não tem nada impossível para Deus, não tem nada que Deus não seja maior do que o problema, não existe problema que Deus não resolva. Mas eles ali tiveram aquela base ali, que foi Moisés ali, Josué e Caleb, e eles começaram a chamar o povo, e ele não é assim não. Não é assim não, lá tem gigante, lá tem isso, é difícil, a terra tem muitos habitantes ali na terra, são terras fortificadas ali, mas ainda assim Deus nos prometeu. Se Deus nos prometeu, ele é fiel para cumprir. Aí você vê o legado que Moisés deixa para Josué e Caleb, a confiança em Deus. Apesar das dificuldades da nossa vida, temos que confiar em Deus. As circunstâncias não dizem o final da história. Quem vai dizer o final da história é Deus. Se você tiver uma base, se você começar a andar em retidão, começar a andar em comunhão com Deus, você vai ver que tudo vai ser diferente. Josué e Caleb foram os únicos que seguiram os passos de Moisés, desde a saída do Egito até a chegada à terra prometida. O legado de Moisés foi um pesado fardo que caiu nas mãos de Josué.
comandar um povo de Israel para possuir a terra. Vai dizer que Josué capítulo 1, verso 1 e 2 diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, para você ver que Josué ainda não era servo do Senhor. Existia uma hierarquia, um legado ali a ser passado. Moisés passou aquele legado a Josué, mas quando Deus chama Josué, Josué é filho de Num, servo de Moisés. Levanta, meu servo Moisés já é morto. Viu o que é que Deus diz? Mas se tu andar, não, ele não diz diretamente essas palavras, isso é um pensamento meu, mas se tu andar em retidão como andou Moisés, tu também vai ser meu servo. Isso é o legado. Aí ele continua dizendo, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Isso é uma ordenança de Deus. Amém? Temos também aqui, em segundo lugar, né, o primeiro é Moisés, o segundo nós temos aqui Elias. E Elias também, meu diácono Mero, deixou um legado, né, para o seu discípulo Eliseu. E a gente sabe que o legado de Elias era, né, que era então o seu ministério profético em Israel. E a gente vê que o seu legado ele é transferido para Eliseu. E a gente vê que há um discípulo, né, há um discipulado, né, a Eliseu, ele discipula Eliseu. Depois a gente vê também que ele faz alguns testes, né? Elias vai de uma região para outra, Eliseu acompanhando, e por fim Eliseu faz um pedido para Elias, que todos nós, né, na maioria das vezes conhecemos. Ele faz um pedido para Elias do seguinte, ele diz, me dás porção dobrada, não é, do teu espírito. E Elias diz, olha, se tu me vires, não é, quando eu daqui for tirado, então receberás o que estás pedindo. E aí a palavra de Deus fala, né, que Eliseu fica com a capa de Elias, ele vê Elias ser então assunto aos céus, e aí ele fica com a capa de Elias, e o texto diz que na sequência ele volta para a sua terra e ele precisava cruzar o Jordão. E aí a gente vê, então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs sobre a borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Querido, quando a gente vê isso aqui, não é, acontecendo já no ministério de Eliseu, isso mostra que Elias deixou um legado para Eliseu, deixou um exemplo para Eliseu. A gente vê agora Eliseu invocando o Deus de Elias. Vemos Eliseu orando ao Deus de Elias, ou seja, o discípulo estar agora buscando o Deus do seu Senhor, do seu mestre, do seu líder. Então, a gente aprende aqui que Eliseu, ele vai então se apossar, ele vai então receber aí o legado da parte de Elias. É muito importante que que você, possamos então deixar esse legado para aqueles que vêm após de nós. É importante que nossos filhos, nossos netos, é importante que aqueles que nos cercam, aqueles que fazem parte do nosso ciclo de amizade, até mais distante do que isso, eles possam então ser influenciados por aquilo que Deus é em nossa vida. Que o nosso testemunho, que a nossa vida possa então deixar esse legado para as nossas gerações. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você partisse hoje, né, que Deus te livre desta situação neste momento, né? Mas já imaginou se a gente partisse hoje? O que é que a gente deixava de legado para os nossos filhos, para os amigos, para a igreja? O autor da nossa revista, ele fala que algumas pessoas, meu diácono Homero, quando partirem desta vida, elas vão deixar, né, como um legado apenas souvenirs. Né? Souvenirs é aquelas lembrancinhas, deixa eu ver se eu tenho uma aqui, né? Aquela lembrancinha que alguém deixa para o outro, né? Por exemplo, né? Esse salmo aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Um salmo, né? Eu trouxe isso aqui de Fortaleza. Eu trouxe isso aqui para minha esposa, né? De Fortaleza. Quando eu estive em Fortaleza, eu trouxe aqui. Isso aqui é um souvenirs, né? É algo que se eu partir, ela vai dizer assim, olha, aqui que meu esposo deixou para mim, né?
Algumas pessoas vão ser lembradas apenas por causa desses presentes, né, que deixaram para um ente querido, para um amigo, para um conhecido. Alguns vão partir e vão apenas deixar isso de lembrança. Há também aqueles que, quando partirem, né, o nosso autor vai dizer que vai deixar troféus, né? Tem pessoas que ganhou um campeonato, ganhou um prêmio, né? Ganhou a Copa do Mundo, ganhou uma taça, ganhou uma medalha olímpica. E então vai deixar isso aí como lembrança, vai deixar isso aí como legado para suas pessoas. Não é? Mas observem que tanto os souvenirs como os troféus são lembranças do passado que não nos influencia eficazmente para o futuro. Já imaginou se Eliseu ficasse apenas com uns souvenirs de Elias? Ou apenas com um troféu de Elias? Mas Eliseu ficou com um legado. E o legado, querido, nos faz então ir para frente, nos faz avançar, nos faz deixar algo para as futuras gerações, de tal forma que vai impactar a vida dessas pessoas. Vai levar, então, a mensagem, não é? Compartilhar essa mensagem com outras pessoas. E aí está uma escolha sua, né? O que é que você vai deixar para as outras pessoas? O que é que você vai deixar para as pessoas que te cercam? Tá bom? Queridos, ainda temos aqui uma terceira pessoa, né? E aqui está a mãe e aqui está a filha, não é? Que são a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo. Meu diácono Homero, o que foi que essas duas senhoras, não é? Deixaram então para o seu neto, deixaram então para o seu filho, não é? O que foi que ela deixou? Que Paulo, né, que vai citar de longe, né, dizendo: olha, Timóteo, presta bem atenção aí, né, naquilo que falou aí a tua mãe, teus avós. O que é que eles deixaram então de legado aí para Timóteo? Deixaram um legado bem interessante que está inscrito lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, que ele vai dizer: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. O legado que a mãe e a avó de Timóteo deixou para ele. E Paulo notou esse mesmo legado na vida de Timóteo. E Timóteo era um jovem diferenciado. Por que ele era um jovem diferenciado? Será que Timóteo caiu do céu e tudo? O Espírito Santo chegou dentro de Timóteo assim? Tá, pronto, fica pronto, Timóteo. Fica pronto aí que tu vai ser usado por Paulo aí na obra missionária também. Tu vai trazer a palavra de Deus? Não. Tudo isso foi um legado que vem lá da mãe dele, que vem da avó dele, uma direção de Deus que não tem que ter uma fé sem ser fingida, uma fé, sem fingimento, uma fé sem aparência, uma fé para você agradar a Deus. Uma fé justa é essa, uma fé que você agrada a Deus, não uma fé para você agradar alguém. Você agradar alguém, você vai usar uma máscara, você vai usar uma fé fingida. Mas uma fé sem fingimento é essa, que você é uma pessoa natural, uma pessoa aquela que agrada a Deus. E através de você agradando a Deus, o homem vai se agradar de você. Na última empresa que eu trabalhei, o patrão sempre dizia isso a mim: no dia que você agrada a Deus, o homem se agrada de você. Mas no dia que você procurar o homem, Deus não vai se agradar de você. E Deus não se agradando de você, ninguém mais vai se agradar de você. Isso é uma fé sem fingimento. Procure agradar a Deus. Procure fazer a vontade de Deus. Procure sempre passar esse legado para a sua geração. E ainda temos aqui em quarto lugar, não é, Paulo. Paulo, ele também vai deixar um legado, né, para os seus discípulos, para a igreja. Vai deixar um legado para aqueles que viriam após ele. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 ao verso de número 5, diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Observe então que Paulo deixou também um legado, e ele está dizendo: olha, eu estou passando para vocês aquilo que também recebi. E observe que ele vai dizer: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Paulo recebeu de quem? Paulo recebeu de Cristo. Você lê isso em Gálatas capítulo 1 e no capítulo 2.
que quando Paulo se converte, ele vai passar um período, né, nos desertos, né, onde ele vai receber instruções diretamente do Senhor. Ele vai dizer, olha, o que estou vos ensinando não é o que eu aprendi aos pés dos apóstolos. Embora eles tenham deixado um legado, mas Paulo recebeu um legado diretamente de Cristo. E Paulo está compartilhando agora este legado com a igreja. E qual é, então, os itens, né, que compõem este legado que Paulo deixa à igreja? O legado de Paulo é a súmula, né, da história da redenção que ele deixou para a igreja. Ele deixou, então, uma explicação encantadora em 1 Coríntios 15 sobre a ressurreição de Cristo, sobre a morte de Cristo e também falando sobre a volta de Cristo. Então, Paulo deixa esse legado para a igreja. Paulo deixa esse legado para nós, não é? Sobre morte, ressurreição e volta de Cristo. Bom, querido, um líder ideal é a pessoa que sabe se comunicar, que sabe comunicar a visão do trabalho, avaliar o seu sucessor, oferecer ferramentas que precisa e ajudá-lo ao longo do caminho no início da sua jornada. Então, é muito importante que o líder ele saiba se comunicar e passar a visão daquilo que ele quer, então deixar como legado para as futuras gerações. Meu querido Diácono Homero, vamos então para o nosso terceiro ponto, né, da nossa lição. O senhor fica à vontade também se quiser fazer mais algum comentário sobre o segundo ponto. Mas o nosso segundo ponto, o terceiro ponto, fala sobre a lei do legado na vida da igreja hoje, né? Então vamos comentar aqui, eu gostaria que o senhor fizesse aí a introdução a esse tema, o legado, né, a lei do legado na vida da igreja hoje. E pudesse aí então, o que é que a igreja recebeu, né, como legado, o que é que a igreja hoje pode estar fazendo, né, com o legado recebido e como a igreja está passando esse bastão, né, de geração em geração. A paz do Senhor, os irmãos que se encontram em casa, nosso diácono Josemar, presbítero Roberto aí, nossa irmã Ana e nosso irmão Luiz também que está nos assistindo aí. A lei do legado na vida da igreja de hoje. Que legado foi esse? O legado citado aqui nos pontos anteriores lá, sobre Moisés, Elias, Lloyd, Eunice, Paulo e sobre o legado do Senhor Jesus Cristo, né? Aí vieram passando de geração em geração, veio passando esse legado até que chegou na igreja. Que igreja é essa? A igreja primitiva que nós trazemos para o dia de hoje. A igreja é um organismo vivo em que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo interagem. Para ela, seja o que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Quando ele fala que vós sois o sal da terra, o sal ele só serve para dar sabor, nada mais. Se ele não der sabor, quando o sal fica insípido, não sei se a palavra correta é essa, insípido, Isso mesmo, insípido, quando ele fica molhadinho ali, que você vê ali, que você bota ele em algum local ali, que fica molhadinho ali ele já não está servindo. Se ele não está servindo mais para dar sabor, qual a finalidade disso aí? Pega ele e jogar no lixo, porque ele não tem mais serventia. Aí ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aí ele cita lá como é que você pega, acende uma luz, pega uma luz, onde é que você acha a luz? No teto da casa. Jamais você vai achar a luz escondida embaixo da cama. Por quê? Porque a luz tem uma denominação para trazer a claridade. A claridade o quê? Alguém que está em trevas, quando ele enxerga a luz, você chega no lugar, você acende aqui, a luz acende, a treva na mesma hora é dissipada. Porque a luz, ela domina tudo. E isso é o legado da igreja. A igreja, o legado da igreja é uma síntese até em Atos, ali Atos 2:42, que fala sobre doutrina dos apóstolos, comunhão dos irmãos, partir do pão e oração. Esses dias eu estava assistindo uma pregação do pastor Paulo Júnior, ele criticando sobre o legado que nós hoje em dia, nós cristãos, viemos trazendo de igrejas anteriores, de tempos anteriores, cada teoria que foge do contexto bíblico, cada coisa que você assistir assim, você fica estarrecido. Porque o legado que nós estamos trazendo hoje em dia, nós estamos se recuperando pela misericórdia de Jesus, pela honra e glória de Jesus. E nós também temos homens de Deus aí que vem trazendo legado e nos vem dando direção melhores, abrindo a nossa visão espiritual, abrindo nossos olhos carnais para o que é a vontade de Deus, para o que é a direção de Deus, o que é que a igreja em si tem que fazer.
O que é que a igreja em si, sendo o sal da terra e sendo a luz do mundo, tem que trazer para o mundo de hoje? Essas são os 4 pilares que caracterizam a essência de uma igreja. Hoje estamos vivendo o tempo dos modelos de igreja, mas o que prevalece na eclesiologia bíblica é, sem dúvida alguma, a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, depois que faleceram ali, que Tiago foi morto à espada ali, Pedro foi crucificado, Paulo foi decapitado, mas aqueles homens ali morreram ali, mas deixaram o legado. Sabe qual foi o legado que eles deixaram para a igreja? Deus, a lei do legado na vida da igreja hoje é Deus chama e capacita. Deus capacita e envia. Deus envia e acompanha. Quer dizer que você nunca vai fugir do olhar de Deus na sua vida. Não tema esse mundo que sempre oprime, esse mundo opressor. E quando você fala uma verdade, você tem um estilo de vida segundo a Bíblia, começa a chamar você de careta, começa a querer lhe oprimir para você se abrir para querer ser que nem o mundo, não. A igreja de Cristo hoje em dia não é assim não, meu irmão. A igreja de Cristo você tem que ser diferente. Quando chega junto de você, começa a contar piada suja, começa a falar com malícia, com maldade, você começa a ficar sério, e alguém toca assim, ele é crente. Ó. Por quê? Porque você não se agradou do modelo do mundo que ele é adotado, adaptado. Você tem um modelo, você é cristão, lavado e remido no sangue de Jesus. Amém, pastor? Amém. Então vamos aqui, né, para a nossa conclusão, né? Estudamos aqui a nossa lição de hoje, falamos aí sobre o legado na vida da igreja. Frisando aqui, né, hoje, né, a questão assim, do modelos de igreja, né, a gente sabe que muitas igrejas elas não têm Jesus, a doutrina dos apóstolos, como o padrão principal da sua eclesiologia, né, da sua doutrina, não tem como Jesus como modelo, né? Infelizmente, a gente vê igrejas sendo fundadas com bases, né, em pensamentos pessoais, com base em motivações erradas, igrejas sendo construídas, né, eu falo aqui de templo, de denominações sendo construídas, né, com motivações erradas e sobre bases erradas, né? Existe até aqueles que colhem de cada denominação aquilo que há de melhor, de cada religião aquilo que há de melhor e funda uma nova religião. E a gente sabe que a igreja, né, o legado da igreja, a revelação bíblica para a igreja que prevalece é aquela eclesiologia bíblica, onde a igreja ela tem a doutrina dos apóstolos, a comunhão uns com os outros, o partir do pão, a oração, são elementos essenciais de uma igreja, não é? E ainda acrescentaria aquilo que fala os reformadores. O que autentica uma igreja como verdadeira é também o processo da disciplina, viu? A disciplina ela é extremamente importante na vida da igreja. A igreja que não exercita a disciplina, e quando eu falo disciplina, eu falo justamente daqueles fatos, né, onde eu preciso cuidar da vida do diácono Homero, o diácono Homero cuidar da minha vida, e quando a gente erra, a gente precisa ser exortado, edificado e consolado, ou seja, corrigido. Quando não há essa correção, se estará aí uma grande evidência de que a igreja está falhando na sua missão. E a gente sabe também que hoje há uma dificuldade muito grande, meu diácono Homero, no que diz respeito a as pessoas aceitarem uma disciplina, né? A gente sabe que hoje as pessoas não querem mais ser exortadas, não querem mais levar aquele puxãozinho de orelha, né? Dizendo, olha, volta para o caminho. As pessoas hoje não toleram mais serem exortadas. Nós vivemos uma geração que alguns chamam de geração mimimi, né? A geração mimimi não aguenta uma exortação, um puxão de orelha, não aguenta ou não suporta, não é? Que o pastor lhe exorte, lhe chame atenção, não é? A geração mimimi, elas são sensíveis demais, não é? Mas é importante lembrar que a pessoa que se revolta, que não suporta, que se rebela, que se desespera por causa de exortação, só revela, né, a sua imaturidade, só revela a sua infantilidade,
só revela a sua meninice. Mas, pastor, não temos que ser menino? A Bíblia fala que a gente deve ser menino sem ser infantis, não é? Tem pessoas que é infantis, né? E aí está o perigo muito grande. Então é preciso a gente ter muito cuidado com relação a isso. E é preciso sim que a igreja ela possa ser essa igreja que ela foi chamada por Deus, mas que ela também Deus o chama, Deus a capacita, Deus capacita, mas envia, e Deus envia e acompanha, né? A igreja tem esse processo aí que é muito interessante. E aí, queridos, nós vamos aqui para a conclusão da nossa lição. Há uma frase, né, aqui na conclusão da nossa lição, diz assim: uma pessoa pode ser apontada, escolhida ou designada para um cargo, mas não pode ser nomeada para a liderança. Observem que ser nomeado para uma liderança vai muito mais além do que eu apontar. Diácono Mera, a partir de hoje o senhor é líder. Presidente Roberto, a partir disso hoje é líder. Na verdade, a gente aponta, a gente escolhe, designa as pessoas para um cargo. Só que liderar é diferente, queridos. Uma pessoa pode estar num cargo e mesmo assim não ter uma liderança. Uma pessoa pode estar em uma função e mesmo assim não ser um líder. Uma pessoa pode estar em uma posição, mas ainda assim não ser um líder. Porque liderança não se nomeia. Liderança é algo nato, é algo que está na pessoa, ainda que esse estar nela não seja diretamente dela, mas aprendida, desfrutada, imposta por Deus, né? Ou colocada por Deus na pessoa, um dom de Deus à pessoa. Mas lembre-se, liderança não é aquela pessoa que é escolhida. Liderança não é aquela pessoa que é designada para um cargo ou para uma função. Liderança não se nomeia. Liderança é algo que você vai desempenhando e vai, então, desenvolvendo o dom de Deus que há em você. E aí, nós temos aqui, inclusive, né, nosso final de lição aqui, diz assim: o valor final de um líder é medido pela sua sucessão. Nosso diácono Josemar até colocou aqui, né? O valor final de um líder é medido pela sua sucessão. Então, o que o líder deve fazer na aplicação da lei e da liderança, né? Ou do seu legado, na lei do legado, né? Então, o que o líder deve fazer na aplicação da lei do legado? O que é que um líder deve fazer? Eu vou deixar aqui para o nosso diácono Mero responder, né? Então, o que o líder deve fazer na aplicação da lei do legado, meu diácono Mero? O líder precisa decidir antecipadamente o que está querendo entregar com o legado. Tem que ser algo claro, ele tem que passar com eficiência. Não adianta só eu olhar assim e dizer tem que impor, não se impõe. Um líder, para ele passar um legado, ele tem que passar com exemplo, principalmente um exemplo de vida. Eu sempre conto, quando eu tinha uns 15 anos de idade, tinha um cidadão que eu trabalhava com ele, chamado Irmão Roberto. Rapaz, eu via na vida daquele homem ali, eu via Deus na vida dele tremendamente. Ele foi passando aquele legado para mim começou ali a me instruir, começou ali a me dar direção e começou a passar com exemplo da própria vida dele. E aquilo ali eu fui aprendendo e até hoje eu continuo dizendo, eu nunca vi um homem de Deus que nem aquele homem ali. Não desmerecendo os demais, mas eu vi ali na vida dele a transformação de vida que ele teve e o legado que ele passava ali para muita gente. Muita gente pegava isso aí como chacota, muita gente enrolava ele, né? No exemplo de ele, se ele é besta, ele é menino, é nada. Era um homem de Deus que passava exemplo, e aí um camarada que não tinha malícia no coração. Aí isso é um legado muito grande. Tomar a iniciativa de começar este processo quanto antes, não deixar para o final de sua liderança. Um líder ele não pode deixar para o final ficar ali só sentado e tô como um líder, não. Um líder, se Deus colocou, se Deus lhe confiou uma posição eclesiástica de liderança, porque Deus sabe que você tem capacidade, você tem que ter a eficiência de passar aquilo ali para ser liderado. Você tem que fazer cumprir. Será que Deus colocou você na liderança só por estar? Será que Deus colocou você em determinado lugar só para você ter um status social, um status religioso dentro da igreja? Eu sou um diácono, eu sou um presbítero, eu sou um evangelista, só por um estado. Será que Deus não quer usar você tremendamente, mais do que Deus já está lhe usando?
Será que esse legado aí não quer passar para as futuras gerações que vem chegando dentro da igreja, alguém que vem se convertendo, começar a olhar para você? Sei que o nosso exemplo maior é Cristo, mas será que você não pode deixar um legado para alguém que está se convertendo, alguém que quer começar a fazer a obra que Deus implantou no coração dele esse desejo? Conhecer a sua meta para cada pessoa. Que nem eu passei para vocês aqui, nem todo mundo tem a mesma mente. Uns anda mais rápido, outro anda mais fraquinho. Você tem que ter uma meta para cada um deles, para ser liderado. Você tem que saber, cada um tem uma dificuldade maior. Muitas vezes a gente está ensinando a um grupo, vamos supor, de 10 pessoas. Aí alguém já pegou, na primeira passagem que você passou, alguém já pegou. Mas tem alguém que pergunta 2, 3 vezes porque não entendeu. Aí, fulano é enrolado, isso é não. Cada um tem a mentalidade de um jeito diferente. Aí você tem que ter aquele amor, aquela mansidão, aquela calma para passar por igual a todos e ficar bem claro a sua meta, o seu legado de ensinamento. Prepare-se para passar o bastão adiante. O bastão não é um troféu que você tem que pegar e guardar e ficar ali, como você hoje em dia a gente vê isso dentro de muitas igrejas. Que Deus dá o crescimento, muitas vezes a gente vê assim que, eu orei muito, foi muita oração, foi muito. Foi Deus quem fez. Deus quem fez, aí entra em uma contradição. Eu orei muito aqui, eu vou perder, agora eu vou passar para uma pessoa assim que eu não sei. Poxa, não foi Deus que fez? Como é que foi você? Ou foi você ou foi Deus que levantou o ministério? Muitas vezes a gente vê passando de pai para filho e assim vai passando de geração em geração. Será que não tem outras pessoas? Se Deus quiser que passe para um filho, amém. Não tenho nada contra. Desde que seja um homem de Deus, que seja um homem aplicado, que tenha uma igreja que volte ali, uma sincronia ali que volte, que olhe aquela pessoa realmente, que quer ser liderado pelaquela pessoa como exemplo de pessoas de Deus. E assim, a gente sempre tem que se preparar para passar o bastão adiante. Se Deus disse, isso é até aqui, pronto, passa para outro. E assim vai passando o legado, e aquele outro ali que Deus capacitou vai passando, e assim vai passando, de acordo com a vontade de quem? De Deus, não de acordo com a minha vontade. Amém, pastor? Amém, querido. Chegamos ao finalzinho então da nossa lição de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que esteve conosco, né, ao longo desta aula, deste momento. Eu sei, meu diácono Mero, que a aula da escola dominical, da EBD, não é aquela aula atrativa, não é? De fazer a live da gente aqui bombar para 100, 800, né, pessoas assistindo, até porque a gente sabe que poucas pessoas hoje buscam realmente o ensino da palavra de Deus, não é? Poucas pessoas buscam realmente o conhecimento das escrituras e a gente sabe, meu diácono Mero, o quanto isso é prejudicial para a vida cristã, né, para a vida das pessoas. Quando você então rejeita o ensino da palavra de Deus, você não se dedica a estudar e conhecer as escrituras. Queridos, nosso ministério, nossa igreja, ela vem de maneira intensa, né, nesse período principalmente de pandemia, dedicando-se a investir na rede social, a investir nos canais de comunicações gratuitos, né, entre aspas, aí das redes sociais, onde nós queremos, querido, de alguma forma abençoar, edificar as vidas das pessoas. Eu sei que nós vemos hoje um bombardeio muito grande de informações. Você vê agora mesmo, por exemplo, tem várias lives sendo feitas, e inclusive lives muito boa, né, pessoas ensinando a palavra. Eu estava agora há pouco também assistindo uma live da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma live que está inclusive acontecendo, eu acho que está no momento, ensinamentos grandiosos da palavra de Deus. Mas infelizmente a gente sabe que há um desprezo muito grande hoje nas redes sociais, né? As pessoas costumam assistir, ver e compartilhar coisas que não edificam, coisas que não transformam, coisas que não levam as pessoas mais adiante. E nosso objetivo aqui com essas transmissões, com esta aula da EBD que a gente está fazendo todo domingo às 9 horas da manhã, não temos como objetivo aqui, né, usar um método pragmático que vamos fazer dar certo, irmão Homero, independentemente dos meios. Não. A gente poderia gravar uma live aqui agora, né, e vender um bocado de vassoura ungida. Não, vassoura ungida não dá certo não, né? O que tá dando certo agora é lenço ungido. Não, também não, né? Máscara ungida, né? A máscara ungida é o que tá dando certo. Mas a gente não está aqui para ludibriar, enganar, não é? Não estamos aqui para trazer falsas esperanças. Nós queremos que os irmãos, a igreja, aqueles que nos acompanham, por isso que aqui a gente está um público aqui que realmente sabe que está
se alimentando do genuíno Evangelho de Cristo, da Palavra de Deus. E esse é o nosso objetivo, tá bom? E por isso eu quero convidá-lo para que você seja um multiplicador da nossa transmissão, deste momento, né, da Palavra de Deus. E no próximo domingo, com certeza será, né, mais uma bênção. E no próximo domingo, meu diácono Homero, a gente estava aqui combinando aqui, a gente começar falando aqui sobre a carta de Paulo aos Romanos, tá bom? Nós iremos falar sobre a carta de Paulo aos Romanos. Eu gostaria de convidá-lo, tá certo? Já para estar lendo o livro a carta de Paulo aos Romanos. Leia capítulo a capítulo, livro a livro, não é? João Calvino declarou acerca desta carta que quando se obtém um conhecimento dessa epístola, abre-se a porta para todos os tesouros mais escondidos das Escrituras. Então veja, ler essa carta aqui vai abrir a sua mente para os mais profundos tesouros das Escrituras. A carta de Paulo aos Romanos, né, é a maior e mais influente carta, né, de todas as cartas do apóstolo Paulo, sem sombra de dúvida, é a mais influente de todas as cartas. Nessa lição a gente vai falar sobre a cidade de Roma, como o evangelho chegou a Roma, quem foi que levou o evangelho a Roma. Nessa lição a gente vai falar sobre a doutrina da justificação. Você sabe o que é justificação? Você sabe como nós somos justificados? Ah, pastor, a doutrina da justificação é porque Cristo morreu na cruz e nos justificou. Sim, mas o que é justificação? Poderia, porventura, né, Deus justificar, meu diácono Homero, uma pessoa que cometeu um crime, um pecado, porque nós cometemos pecados. Pode Deus nos justificar sem deixar de ser justo? Olha, né? Vamos falar sobre a doutrina do pecado, vamos falar sobre o batismo, sobre a graça, vamos falar sobre o cristão, sobre a lei, vamos falar sobre o Espírito de Deus nos filhos de Deus, vamos falar sobre o presente, sobre o futuro de Israel, vamos falar também sobre a liberdade cristã. Será uma lição encantadora, imperdível, tá bom? Você não pode perder nosso próximo estudo na carta de Paulo aos Romanos. E eu já quero convidá-lo para estarmos juntos, tá bom? Na próxima semana, provavelmente na próxima semana eu vou estar aqui com o diácono Valdemir, né? Vamos estar aqui juntos, ou com o diácono Wellington, né? Ou com o diácono Homero. A gente vai combinar direitinho para a gente estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Mas eu já quero convidá-lo, tá certo? Para estar estudando a carta de Paulo aos Romanos, onde vai ser mais uma fascinante, né, encantadora viagem nessa epístola, onde a gente vai aprender muito da palavra de Deus, tá bom? Um abraço para você, que Deus continue te abençoando, né, te ajudando hoje e sempre. E a gente vai encerrar aqui a nossa transmissão fazendo uma oração pelo nosso país, uma oração pelo Brasil, pelo mundo. E antes disso eu queria aqui já compartilhar aqui a minha alegria, né, com os irmãos que estão nos acompanhando, nossa irmã Luzinete, a nossa querida irmã Valéria, nosso diácono Amaro, nossa querida irmã Ivone, né? Irmã Ivone, um abraço, que Deus te abençoe. Nosso diácono Josemar, né? Que está também ligadinho conosco. A nossa querida, nosso querido presbítero Roberto, né? Também, que Deus abençoe. Nosso querido irmão Carlos Rodrigues, nosso diácono Valdemir, que Deus abençoe. Entre outros irmãos, a nossa querida irmã Ana, né, também que está nos acompanhando. Um abraço, irmã Ana, meu querido diácono Luiz. A minha querida irmã Edilene, saudade de vocês. Ô, povo de Deus, né? Passa logo essa pandemia aí pra gente comer a tapioca que a irmã Edilene. Comer aquela tapioca lá que a irmã Ana prepara. Meu Deus do céu. Ah, Jesus. Irmã Ivone, né? Melhoras, viu? Estamos orando aí pela saúde da nossa querida irmã Ivone. Meu querido evangelista Genilson Antônio, né? Também, que Deus abençoe. Ele que também está ligadinho aqui conosco. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus, tá bom? E não esqueça, tá bom? Às 4 horas da tarde eu vou fazer uma transmissão bem rápida. Eu já até programei aí no canal do YouTube, vai ser no YouTube. E também às 18 horas nós estaremos então fazendo o nosso culto da família, tá bom? Nosso culto da família, às 18 horas vai estar comigo já confirmado, né? O casal Everton e Naide, que vai estar louvando a Deus conosco, tá bom? E a gente estará em mais um culto abençoado para a glória de Deus, tá bom? Um abraço para você, para sua família, né? E para todos que nos acompanharam em nome de Jesus. Vamos assim orar. Eu quero convidar nosso querido diácono Homero para fazer este período de oração.
intercedendo por aqueles que estão nos acompanhando e orando pelo Brasil, orando por pela saúde, né, do nosso Brasil e do mundo, né, que está debilitada, né, o mundo está arrasado aí, nós estamos vivendo uma crise jamais vista, né, na história do Brasil, onde com certeza vai deixar grandes marcas, né? O coronavírus vai deixar um legado, viu? Vai deixar um legado, né? Um legado terrível, mas também com certeza vai nos ensinar muitas lições, né? Como seres humanos, que nós que porventura viermos, né, sobreviver, né, ao coronavírus, essa fase, esse período, que possamos então extrair grandes lições. Pastor, que falta de fé é essa, pastor? Se a gente sobreviver, querido, eu não posso prometer o amanhã, né? É bíblico isso aqui, né? Tiago vai dizer, né? Que presunção é essa de dizer amanhã vou, faço isso, faço aquilo? Eu não posso dizer nada, eu não garanto nada do amanhã. O meu amanhã está nas mãos de Deus. O nosso amanhã, meu diácono, está nas mãos de Deus, não é? Então, se o Senhor quiser, amanhã faremos isso. É o que diz lá. Isso não é falta de fé, não. Isso é fé, isso é bíblico. Se o Senhor quiser, amanhã estaremos aqui. Se o Senhor quiser, no próximo domingo estaremos com mais uma transmissão. Se o Senhor quiser, às 4 horas farei uma transmissão lá no meu canal do YouTube. Se o Senhor quiser, às 18 horas farei mais uma transmissão no nosso canal, nosso perfil aqui do Facebook. Se o Senhor quiser. Está tudo nas mãos dele. Tá bom? E nós confiamos que se está nas mãos dele, ele sabe o que é melhor pra gente, meu diácono. Muito mais do que nós sabemos. Às vezes a gente acha que sabe o que é melhor, né? Às vezes a gente está orando, pedindo a Deus que nos livre da pandemia, e pode ser que a gente esteja orando, pedindo para que Deus nos dê pedra, não é? Em vez de pão. Mas Deus, quando nos dá pão, que para a gente às vezes parece uma pedra, mas Deus sabe por que está nos dando e que aquilo é o melhor para nós. Amém? Nosso diácono Mero vai fazer esta oração em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, diante de Tua presença, Deus, te apresentamos, Senhor, nossos irmãos que se encontram alguns enfermos, meu Deus. Te peço, meu Deus, por essa nação, te peço por esse mundo, ó Pai, que muitos ainda não conhecem o Teu nome, não conhecem a Tua verdade. Vai chegando, ó Pai. Vai tendo encontro, meu Deus, com cada pessoa, vem mostrando que o Senhor é Senhor, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei. Foi o Senhor quem morreu por nós na cruz do Calvário, Pai. Nos ajuda, Pai, a superar, meu Deus. Nos ajuda, meu Deus, no meio desse momento tão difícil, meu Deus, que o mundo está enfrentando. Que o mundo está em crise, meu Deus, mas nós estamos em Cristo, Pai. Nos dá direção, nos dá sabedoria, nos dá visão, meu Deus, para que nós venhamos olhar só para o Senhor, não olhar para as dificuldades, não olhar para os nossos medos, Senhor, olhar para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, Pai. Nos dá direção, meu Deus. Continua, meu Deus, nos ajudando, Pai. Perdoa, Senhor, nossos pecados, meu Deus, nossas falhas, nossas transgressões. Te apresento, meu Deus, a irmã Ivone, pela saúde dela, Pai. Te apresento, meu Deus, a liderança da nossa igreja, Pai. Te apresento, meu Deus, o povo mais de idade que faz parte da nossa igreja, meu Deus, que tem acima de 60 anos, o que está nesse meados aí, nosso diácono Luiz, nosso diácono Amaro, nossos irmãos e irmãs que se encontram no meio de nós. Vai abençoando a cada um, Pai. Não se há necessidade de nenhuma, mas o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Cuida, Pai. Cuida de cada um, que nos dá um começo de semana abençoado. Em nome santo de Jesus, amém. E graças a Deus. Aleluia. 2, 3 e vai. Glória a Deus. Amém, querido. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Um abraço para você e até mais tarde, permitindo o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa levar o seu legado para alguém, tá bom? Um abraço em nome de Jesus. Mas ressurgiu de vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive.
temor não há. Eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei.